prazer poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do nosso estudo sobre a Páscoa com Cristo. Por favor? Esse estudo surgiu quando a Marisa me pediu, há algum tempo atrás, para que eu fizesse uma palestra de Páscoa, né? E eu acho que estava com a Lina, mas não sei onde é. Aqui. Obrigado. Passando. Obrigado. E aí eu me senti na obrigação, eu estava fazendo um estudo sobre o livro de Êxodo, e aí eu comecei a estudar, porque é ali que onde a gente visualiza a Páscoa, né, esse símbolo da Páscoa. E aí eu estava estudando já fazia algum tempo, depois eu passei mais de ano estudando o livro de Êxodo, e preparei a palestra porque eu me sentia na obrigação de, para que a gente pudesse conversar sobre a Páscoa, a gente tem que compreender esses símbolos, da onde que ela é trazido, e isso é trazido lá no livro de Êxodo. É um livro que vale a pena, quem quiser ler, vale a pena. Desde que a gente entenda, né, que aquilo ali, toda a parte do Velho Testamento, ela é simbólica, ela não é um livro de história. Existe história ali, e é uma parte fascinante quando nós percebemos a história que aconteceu e tudo mais, e a ciência vai comprovando essas histórias, mas mais do que a história que está ali, o nosso objetivo é entender os símbolos que lá estão. A passagem do livro de Êxodo, que é a saída dos hebreus do Egito até encontrarem a Canaã, a terra prometida, é uma metáfora. Se a gente for estudar somente sob o ponto de vista histórico, né, sob o ponto de vista histórico, é uma saída, aconteceu, tal, parari, parará e tal. Mas se a gente for interpretar e o motivo dele estar compondo o Velho Testamento, isso é o mais importante. Para que a gente possa entender um pouco dos símbolos e do simbolismo da Páscoa cristã, é importante a gente entender a Páscoa judaica. Porque Cristo que era judeu, emprestou esse simbolismo da Páscoa dos hebreus, do seu tempo, para nos trazer outros conhecimentos. Claro que todas as vezes que nós estamos falando em símbolos, linguagem simbólica, quando a gente pensa em Páscoa, a gente está mais ou menos trabalhando nessa ideia do mundo olírico, do mundo dos sonhos, tá? Então, símbolo é sempre algo complexo, porque ele pode ter vários significados. Primeiro isso, você tem que entender o símbolo dentro de um contexto, senão você pode ter inúmeros significados, por isso que é difícil da gente compreender o símbolo. Mas eu li em tal lugar que esse símbolo significa isso, e provavelmente significa, tá? Mas a gente tem que entender esses símbolos e depois quando eles são colocados dentro de rituais. O Espiritismo ele não tem um ritual de Páscoa, porque a proposta do Espiritismo é uma proposta de uma fé raciocinada. E isso torna, de uma certa maneira, incompatível com a ritualização. A ritualização não está errada. A gente pode ter rituais, né? Nós temos várias igrejas e várias formas de ritualizar. E o objetivo do rito, qual é? É pegar símbolos e nos fazer vivenciar aquela situação. Então, quando o hebreu comemora até hoje a Páscoa, né, o judeu, hoje nós chamamos de judeu, comemora a Páscoa, o objetivo dele é pegar uma série de símbolos, transformar isso num ritual, que existe um livro chamado o Livro de Páscoa, hebreu, em que eles rememoram e vivenciam aquela situação. Então, isso é o ritual. O ritual ele tem um objetivo de um conjunto de símbolos que faz com que a gente viva aquilo. E só pode viver quem conhece. Eu acho difícil a gente não conhecer o símbolo, não entender a profundidade daquele símbolo e praticar um ritual. Então, esse é o que é o grande ponto. O Espiritismo, por sua vez, ele não condena nenhum ritual. Você pode fazer uma série de rituais da sua Páscoa, né? Desde que você entenda esse ritual. Walter, eu estou com um probleminha aqui na minha passagem aqui.
Deixa eu ver se... Eu não estou conseguindo descer aqui os meus comentários. Ou então aumenta eles todos para mim, deixa ele bem grande para mim. Descendo ele tá, mas eu não consigo descer. A parte do touch aqui não está funcionando. Então, quando a gente pensa em Páscoa, o que vocês pensam? Ovo de chocolate, eu sei. Aliás, que não significa nada para Páscoa. Coelhinho significa menos ainda, tá? Então, quando a gente pensa em Páscoa, primeiro, a Páscoa já é uma coisa engraçada, né? Porque por que a Páscoa nós estamos celebrando hoje a Páscoa? Ano passado era abril, quando a gente celebrou a Páscoa. Outros anos é outra data. Por quê? Nunca ninguém sabe, né? Por que a gente celebra a Páscoa cada ano? Jesus morreu, então, cada ano num ano. Cada ano num dia. Essa Páscoa é a... Deixa eu só fazer isso aqui. Vai lá. A Páscoa, a gente celebra esse ritual. No caso da Páscoa cristã, a gente celebra o momento em que Jesus ressuscitou, mas cada ano ele ressuscita num dia. Uau! Por quê? Irmã, exato. Porque a gente precisa primeiro compreender que a Páscoa, ela vem de um ritual hebreu, que por sua vez já era celebrado num ritual pagão na Babilônia. Porque se a gente pegar todos os momentos ritualísticos, a gente sempre comemorou por alguma razão, e normalmente, historicamente, é por uma questão de sobrevivência, rituais de solstícios e equinócios. Sim ou não? Solstício é quando... Ué! Não tem o solstício de verão, solstício de inverno, equinócio de verão, momentos em que a Terra está mais longe ou mais próximo do Sol, ou no equinócio. Isso sempre aconteceu. Por quê? Porque a gente precisava plantar para comer. A gente precisava saber onde é verão, inverno. Então todos os povos pagãos sempre celebraram isso. Não é à toa que de 25 de dezembro, que dizem que é o aniversário de Jesus, o que é impossível, porque Jesus não pode ter nascido no dia 25 de dezembro do ano que ele nasceu, ter nascido no dia 0. Né? Então é um símbolo que comemorava antes disso a deusa Mitra. Era uma festa babilônica, pagã, tal qual o equinócio. E o que acontecia? Como contar o calendário solar?
filhos. Se a gente não entender que são filhos, Sem som. E aí a gente começa a contar. Quando a gente pensa em Páscoa cristã, a gente pensa no... Se tirar o mouse, Pois é, mas ele não está aqui. Não tem problema, eu faço de cabeça e só põe o clique aqui para mim, faz favor. Põe só no clique aqui para eu poder passar aqui, que aqui não está passando. Agora ele está no clique na passagem. Ah, esse aqui não está. Esse tá? Não, é nenhum deles. Você tem que botar, acho que o mouse não, aqui, esse ó. Não vale, esse aqui não tem que botar o mouse aqui, ó, para ele poder passar. Ó, ele está descendo aqui, ó. Tá vendo? Isso. Tá bom, não tem problema não. A gente faz né? Vamos lá. Vamos lá. Então, e por que o equinócio muda? Porque o calendário é lunar, não bate com o calendário solar. Essa é a razão de que muda todo ano. O equinócio vai mudar. Beleza. Então, quando nós temos... Só faz o passador ali para mim. Aí, beleza. Agora vai passar. Então, quando nós pensamos numa Páscoa cristã, tem vários rituais de várias igrejas. A igreja ortodoxa, por exemplo, ela celebra a Páscoa junto com a judaica, que é a semana que vem. Tá? Mas a gente pensa sempre num ritual do católico, catolicismo, que é fantástico, porque ele nos criou um ritual lindo para lembrarmos dessa época tão importante que é a ressurreição de Cristo. Nós, enquanto espíritas, não temos rituais porque o símbolo e o significado tem que estar em nossos corações. Nós não precisamos de ritual. Isso é o que Kardec veio nos ensinar. O ritual ele não deve ser praticado pela simples maquinalmente, mas ele deve ser vivenciado e incorporado. É por isso que não há ritual no Espiritismo. Não há um dia para celebrar a Páscoa. Você pode celebrar a Páscoa ou o Natal quando você quiser. Aliás, essa é a proposta. Vocês vão ver no final. A proposta de hoje é que você celebre a Páscoa quando você quiser. Por uma razão. A celebração da Páscoa tem uma razão de acontecer. E esta razão você deve fazê-lo quando você quiser. E não atrelado a um ritual. Já estou antecipando a conclusão. E aí, por aí que tá. Então começa com o carnaval, né? A Páscoa começa com o carnaval. Não, na verdade não, começa com o carnaval. Você conta o equinócio, a primeira lua cheia, 40 dias antes, um dia vai ser o carnaval. Então é uma festa pagã que ficou incorporada. E logo depois do carnaval, que é um dia só, não é que nem lá em Salvador, que são 3 semanas. É um dia só, que é terça-feira de carnaval. E aí começa com a quarta-feira de cinzas, onde inaugura um processo chamado quaresma, onde a quaresma é um momento de reflexão, remetendo aos 40 dias que Jesus passou no deserto, refletindo. Todos os momentos no Novo ou no Velho Testamento em que você vai ao deserto, o deserto é um lugar de reflexão. Então, uma proposta que se faz que durante 40 dias, que já remete à Páscoa dos judeus. Porque o Cristo se aproveitou desses símbolos para trazer um novo significado. E ele remete aos 40 anos que os hebreus ficaram no deserto pós a saída de do Egito. Pós a saída do Egito, os hebreus passaram 40 anos vagando para encontrar Canaã. Cristo remete isso em 40 dias. Faz diferença se isso aconteceu ou não aconteceu? Não faz. Porque o que importa é o símbolo. Para fins históricos, arqueológicos,
Isso faz diferença. Mas quando nós estamos na linguagem religiosa, o que importa é o símbolo. E nós somos convidados a fazer um processo de reflexão profunda. Por isso que algumas religiões adotam o período, inclusive, que você não pode se alimentar. Várias religiões adotam esse período reflexivo. O Ramadã, por exemplo, dos islâmicos, é um período reflexivo onde você não se alimenta durante o dia. Por quê? Para que você perceba o quão escravos somos da matéria. O Espiritismo nos convida a fazer isso todos os dias. A nossa quaresma deve ser feita em todos os momentos. Paulo de Tarso nos convida a fazer diariamente a nossa quaresma reflexiva durante a noite. O que eu fiz? O que eu estou fazendo diferente? O que eu precisava fazer? Mas esse é o período da quaresma, é um convite ritualístico a pensar sobre isso. E aí nós temos o Domingo de Ramos. Quando foi? Semana passada, né? Não foi. Historicamente impossível. Domingo de Ramos é uma festa dos hebreus, que senão, isso é uma interpretação importante, porque senão você fala assim, não, lembra do Domingo de Ramos? Jesus chegou em Jerusalém, jogaram ramos para ele, dizendo que ele era o Messias e não sei o que lá, e quinta-feira matam ele. Aí você fala assim, cara, esse povo é muito louco, né? Esse povo é muito maluco, né? Esse povo é volátil, né? Isso é uma interpretação equivocada. Provavelmente o Domingo de Ramos, que deve ter ocorrido mesmo, foi em setembro. Seria setembro. E Jesus foi morto em abril, março, abril. Por quê? Porque existe uma festa em que se coloca os ramos, chamada Festa das Tendas. Tá? E que provavelmente foi nessa época. E quem conheceu Jesus, senhores, não tinha qualquer dúvida que ele era o Messias. O problema era a interpretação do que era ser o Messias ao seu tempo. Que ele era o Messias, não tinha dúvida. Senhores, vamos lá. Eu gosto de colocar para a gente entender aonde que está Jesus. Tá? Jesus é um espírito crístico. O espiritismo. O espírito crístico, segundo a revista Espírita, é o espírito que chegou no mais alto grau evolutivo dos espíritos puros. É o creme de la creme dos espíritos puros. E alguém acha que está perto de Cristo. É por isso que a gente tem que colocar a nossa inferioridade. Então, quando nós chegarmos a espírito puro, aí nós vamos nos deparar com outro processo evolutivo, e nesse outro processo evolutivo, quando chegarmos no mais alto grau dos espíritos puros, nós seremos igual a Jesus. Então, aquele que acha que está perto de Jesus, eu respondo com Emmanuel. A perguntar, qual é a nossa proximidade no evolutiva entre nós e um espírito puro? Não estou falando de Cristo, estou falando de espírito puro. E Emmanuel falou assim, mais ou menos o tempo evolutivo de você, nós, para um cachorro. Então, a distância de um cachorro para nós é mais ou menos a nossa distância para o espírito puro. E a do espírito puro para o espírito crístico, faço a mínima ideia. Mas é longe. Mas é longe. Então, só para quem acha, porque tem gente que acha. Aliás, Pedro achava que estava perto de Cristo. Pedro achou isso muito tempo. Pedro achava, porque ele ser o apóstolo que hospedava Jesus, Pedro achava que como Jesus morava na casa dele, comia na casa dele, curava a sogra dele, né? Pedro estava no mesmo nível de Jesus. Pedro achou isso até negar ele 3 vezes. Quando ele se deu conta de quão longe ele estava de Jesus. E se a gente não se aperceber disso, a gente vai se enganar. A gente vai continuar ocultando e vai continuar não compreendendo o verdadeiro mestre. O único mestre, o único verdadeiro que veio nos salvar. Porque a Páscoa é um processo de salvação. A Páscoa é um convite de salvação das almas. Então, e se a gente acha que a gente está perto de Jesus, não precisa ser salvo. Chico Xavier, que já estava melhor do que a gente, dizia que ele era um verme em comparação com Cristo. Imagina eu. Eu sou um verme, talvez um verme perto de Chico. E quando você se aproximava de Chico,
Você sentia um processo vibracional tão profundo e tão puro que você falava, cara, esse cara é diferentinho. Esse cara tem uma coisinha assim a mais do que eu. Você imagina Jesus, que já era um espírito crístico, segundo Emmanuel, em A Caminho da Luz, há 4,5 bilhões de anos, quando ele recebeu a missão de cuidar do planeta Terra. Esse é Jesus. Só para a gente ter uma noção. Então você acha que alguém que chegava perto dele não sentia que ele era o Messias? Quando Pôncio Pilatos, vocês conhecem Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos é aquele que lavou a mão quando... Pôncio Pilatos era um traste. Se tem um traste, era Pôncio Pilatos. Senhores, ele era da pá virada. Ele era de lascar, corrupto, como boa parte do Império Romano, né, da cúpula do Império Romano. O fato é, Pôncio Pilatos, quando encontrou Jesus, deu uma tremida. Eu? Não se chamava Cristo, né? Porque o nome Cristo só foi dado por Lucas, muito tempo depois. Lucas, o evangelista. Conhece o Lucas, sim ou não? Lucas nem conheceu Jesus. Lucas foi convertido por Paulo de Tarso, muito tempo depois. E depois que ele falou assim, mas vocês são tão diferentes dos judeus, por que vocês não se chamam cristãos? Ele falou, que legal, vamos chamar cristão. Então, Jesus, eles achavam que era outra, era uma corrente do judaísmo. Então eles jogam os ramos e reconhecem ele como Messias e falam, está aqui o nosso Salvador, porque Messias, ou Cristo, é a mesma expressão, é ungido. Só que Messias é Meshia em hebraico e Cristo em grego. Tá? É o mesmo, mas significa a mesma coisa. Aí todo mundo sabia que ele era. Eles sabiam que era. Acontece que eles esperavam um Messias, um Salvador, que, aliás, Jesus significa o Salvador, em hebraico. Eu estudo a Bíblia em hebraico. Né? Então, o nome, esses símbolos, têm coisas importantes atrás disso. Então, veio o Domingo de Ramos, que não foi em domingo, foi em setembro. Então, setembro dá tempo, quase 7 meses para eles mudarem de ideia, sim ou não? Como Judas. Cara, esse cara não vai dar o golpe. Porque imagina, você tinha um Império Romano. Não existia nada mais forte que o Império Romano. O Império Romano era uma máquina de conquista. Você imagina, eles olhavam Jesus, Jesus falava assim, ó, eu sou o Messias e vim aqui para trazer o amor. Como assim o amor? Como é que você vai salvar a humanidade com amor? Você tá louco? E foi isso que Judas pensou. Eu vou lá, dou um golpe de Estado, tiro o Império Romano da Terra Prometida, e quando eu sentar no trono, eu mando tirar Jesus da prisão e coloco ele aqui no lugar. Esse era o plano de Paulo de Tarso. De Paulo de Tarso, não, de Judas. De Judas. Como é que eu sei isso? Por causa de Paulo. Eu sei disso por causa de Paulo, porque o Paulo contou o plano dele para Pedro. E quando Paulo contou para Pedro, Pedro falou assim, seu plano se parece com o de Judas. Então eu sei o plano de Judas porque Pedro contou isso para mim. E contou isso para mim como? No livro chama-se Paulo e Estevão. Está lá, todo descrito, a obra de Emmanuel. Então, depois tem a Quinta-feira Santa, né, que é aquele momento em que Jesus então é preso, tem toda aquela situação, Pedro pega a espada, porque Pedro também achava que a Páscoa, né, a revolução que Jesus veio fazer era uma revolução armada, corta a orelha do guarda e o que Jesus fala?
É isso mesmo, vamos cortar a orelha de todo mundo. Ô Pedro, pô, você tá vivendo comigo faz 3 anos, velho, e não entendeu ainda? Essa parte não tá no evangelho, é a minha tradução do evangelho, tá? Falei assim, velho, embainha a tua espada, porque a minha revolução não é uma revolução armada. A minha revolução é uma revolução de amor. Porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido, Pedro. Você acabou de perder a orelha, velho. Foi isso que Jesus falou para ele. Porque você cortou a orelha do cara. Cara, você acabou de perder a orelha. Agora eu vou ter que salvar a tua orelha. Aí ele vai lá, cola a orelha de novo e resolveu o problema. Ou assim, salvei você dessa vez. Só que eu não vou estar aqui. Eu não vou estar aqui para sempre, não. Eu não vou estar aqui depois de amanhã. Eles já sabiam disso. Eu não vou estar aqui. Porque ele já falou, leia o Evangelho de João. Lá no Evangelho de João, ele fala naquela Santa Ceia que tem lá, depois retratada por Leonardo da Vinci, naquela mesa que só deve ter uns 20 lugares, né, porque todos os apóstolos estão do outro lado, né? Então, e aí, só para a cabeça de Da Vinci, que tem uma mesa daquele tamanho, pobre do jeito que é. Aí vem a sexta, Jesus é preso, é morto, né? Sexta-feira, crucificado. E aí, 3 dias depois, ele ressuscita, não é assim? Tem um sábado de aleluia, que a gente vai lá malhar o Judas. O que a gente faz sábado de aleluia? Senhores, malhar o Judas, não é? Que é um absurdo, porque Judas já foi Joana d'Arc, já se recuperou à vontade, já está lá em outro plano e a gente continua malhando o Judas, ao invés de malhar o Judas dentro da gente. Porque o convite é malhar o Judas, o traidor, que nos trai todos os dias quando a gente tenta fazer a coisa certa. Esse é o Judas que nós temos que malhar. É o Judas dentro da gente. É o Judas interior. Então esse ritual é um ritual muito lindo, sim ou não? Mas se você não entende, você fica lá praticando aquele negócio, sem lógica, sem razão e tal. Então, e aí, as pessoas não entendem nem por que ele ressuscita no 3º dia. Se ele morreu na sexta, sábado, domingo, segunda. Como que ele ressuscitou no 3º dia? A gente comemora no domingo? Tá vendo? Porque, lógico, o prazo de morte se conta. A lei é assim, tem 2 tipos de contar prazo. Tem o prazo processual e o prazo material. O prazo material, que é o prazo de morte, você conta o dia que você morre. Você não vai contar o dia seguinte. Você morreu. Então é sexta, sábado e domingo. Por isso que ele ressuscita no 3º dia. E às vezes a gente não fica contando coisas bestas e fica lá celebrando. Esse ritual é lindo, senhores. Se você entender a profundidade do convite que a Igreja Católica Apostólica Romana nos convida a pensar sobre a morte de Cristo e a sua ressuscitação no domingo de Páscoa, é lindo. Não está passando ainda. Agora passou. Mas a gente transformou isso em coelhos e ovos de Páscoa, que não significam nada para o cristianismo. O ovo ainda é uma menção à Páscoa judaica, que tem 2 símbolos muito importantes, 2 significados para esse símbolo muito importante. Um é o hebreu, que é frágil, mas que depois que passa pelas vicissitudes das provações, pelo cozimento, torna-se mais duro. É a história do povo hebreu, é o ovo, e o ovo simboliza o renascimento, a vida, né? Então o ovo ele tem esse significado. A gente transformou ele de chocolate porque algumas culturas pegavam o ovo e enchia de amendoim doce dentro, sim ou não? Já viram a cultura ucraniana e tal, tem várias culturas. E aí dava, melhor dar um ovo de chocolate, que já é o próprio ovo. Né? Agora, o coelho não significa nada, assim. Nada. O coelho é uma lebre que veio de um ritual pagão na época da Idade Média que celebrava a ideia da ritualização para início da primavera. Então, você pegava uma lebre e aí nós incorporamos no cristianismo e transformamos ele num coelho que bota ovo.
E aí depois chocolate, que é a coisa mais insana. Nem o cara que comesse cogumelo ia pensar num negócio desse. É a coisa mais... Então, senhores, não tem problema nenhum se você quer celebrar, e eu vou dar ovo de Páscoa para minha filha, eu vou dar coelhinho, pararinho. Mas se você não entender que isso não significa nada para o cristianismo, e que o que nós viemos trazer aqui é um símbolo que não pode se perder, porque o cristianismo, na sua essência, é muito maior do que isso, você vai continuar achando que a Páscoa é coelhos e ovos de chocolate. Esse é o problema. O problema não é você dar, não é você celebrar. Até porque, meninos, se vocês não derem para suas esposas, namoradas e tal, vocês estão ferrados. Não vai adiantar passar a minha palestra. Não vai. Não vai. Passe, fique tranquilo, continue celebrando, tente incutir na cabeça que isso não vale nada, para no ano que vem você talvez não dê nada, mas, enquanto isso, sugiro que vocês continuem. Mas o fato é, isso não pode. O próprio ritual da Páscoa remete lá a José do Egito. Lembra do José do Egito? Lembra? É a novela. O que aconteceu? Para você entender a Páscoa cristã, é a Páscoa judaica. José era filho de Jacó. Lembra de Jacó? Escada de Jacó. Escada de Jacó, que os espíritos puros sobem e descem. Ah, não está escrito espírito puro, tá? Os anjos sobem e descem, nós que só podemos ir subindo. Essa é a escada. A Lina acabou de falar na aula anterior. Essa é a escada de Jacó. Jacó era um cara, o irmão Esaú e Jacó brigaram, parari, parará, não sei o quê. Um dos filhos dele era José. E o que os irmãos fizeram com ciúme? Porque José tinha uma mediunidade. O espiritismo é racionalidade. A gente pode só trazer isso para hoje. José tinha mediunidade de interpretação dos sonhos, onírica. Então ele via os sonhos. Ele, a irmã dele, Diná, né? E a mãe, por isso que Jacó gostava tanto dele, porque era a mesma mediunidade da mãe dele. E aí o que os irmãos fizeram? Prenderam ele, né? Iam matar ele no deserto com ciúmes. Aí, em vez de mataram um cordeiro e tal, não sei o que lá, mataram, sei lá que bicho. E aí venderam ele como escravo. Ele foi para o Egito, porque daí a gente acha que é assim, né? Ele foi para o Egito e virou o José do Egito. Não. Ele ficou 40 anos escravo lá, sei lá quantos anos. Aí ele foi interpretar o sonho do faraó. E porque, tem um cara lá na prisão que interpreta sonhos, já que ninguém está interpretando essa porcaria, traz o cara. Aí o faraó chamou e falou assim, você vai ter 7 anos de seca. Não é isso? 7 anos de boa colheita, depois 7 anos de seca. E aí deu certo. As partes da seca é tranquilo, faz uns 15 anos que tem seca, que não chove. Então essa parte era fácil, até eu que sou bobo consigo. O difícil era ter os 7 anos, e aí ele vai interpretando. E interpreta os sonhos, ganha o poder. E o que acontece? A seca veio o período de abonança, como o faraó ouviu, guarda e tal, para o período ruim, e aí naqueles 7 anos passa mal, a família de José vai para o Egito, pedindo comida, ele reconhece os irmãos e ele faz o quê? Perdoa. A lição é perdão. Não importa a questão de certo e errado. Não estamos falando aqui de se aconteceu ou não aconteceu. Foi 7 anos ou foi 7 anos. Não é um problema nosso. O problema é a essência, o perdão. Ele perdoa os irmãos. Leva lá e eles ficam uns 300 anos lá no Egito. E sabe como é que é judeu? Gosta de fazer filho. E aí começa a proliferar. Né? E parariba. Até que um dia, como diz, essa é outra lição. É a outra lição da Gênese. Importantíssima para nós. Porque a gente se acha muito importante. A última importante, a gente se acha tão importante que a gente acha que a gente está perto de Jesus. No processo evolutivo. E não se dá conta quão longe nós estamos. E aí o que vem? No finalzinho lá da Gênese. Um faraó que não conhecia a história de José. Ou seja, não importa quem nós somos. Um dia nós seremos esquecidos. Então, viva a sua vida tentando o melhor de si, porque o que nós somos nessa personalidade agora, seremos esquecidos. Um faraó que não conhecia a história de José escraviza os hebreus. E aí passa toda aquela história da escravidão, pararia, aí vem Moisés, papapá, não vou dar tempo da gente
contar toda a história aqui. E aí Moisés vai lá conversar com o faraó, fica 40 anos no deserto também, não é assim do dia para a noite. Então, ele vai lá e conversa com o faraó, fala, ó, faraó, eu sou um enviado do meu Deus, e o meu Deus mandou dizer que acabou o processo de escravidão dos egípcios, dos hebreus no Egito. Era um processo de expiação, era um processo porque nós escravizamos muito, então tínhamos que passar esse processo, ou vocês acham que vai sair de graça os 300 anos que nós brasileiros escravizamos os nossos irmãos negros? Vai sair de graça? Vocês acham que Deus vai deixar de graça? Não vai. Existe um processo expiatório que nós, enquanto nação, temos que passar. Porque nós cometemos um erro e não poderíamos ter cometido. Nós escravizamos os nossos irmãos africanos, e indígenas, mas principalmente africanos, e vamos ter que resgatar isso. E esse era o resgate. Até que um dia que o resgate acaba. E quando acaba, o que Moisés falou? Deus vai mandar 10? Não, o mandamento é bem depois. Então, 10 pragas que a gente chama, mas eles chamam sinais. Não chama-se praga. Não está passando de novo. 10 sinais. Deus mandou o primeiro sinal e falou assim, Biden, se você não der documento para todos os do meu povo, eu vou cobrir o rio de vermelho. Meu Deus vai mandar cobrir. E o Biden falou, hã? E você? Ah, não é Biden, desculpa. Eu tento trazer a história para o atual. Ele falou, faraó, se você não libertar o meu povo da escravidão, aí o que o Biden vai falar para mim? Quem é você? Eu nem te conheço. Não é isso? Biden, qualquer outro presidente que esteja ali. Eu falei assim, mas o meu Deus mandou dizer, o rio ficou vermelho. Era o rio mais importante. O Egito é um deserto, senhor. Se não tivesse o Nilo ali, já era caixão e vela preta, não conhecia mais nada. Tá? Aí falou assim, não adiantou nada. Então, Biden, eu vou mandar um outro sinal para você. Vai ser Hans, vai cobrir os Estados Unidos inteiro, quer dizer, o Egito inteiro. Eu confundo essas coisas muito. Vai cobrir o Egito inteiro. E aí veio as Hans e não adiantou nada. Só que não pensa que o processo de retirada de escravização é fácil. Porque quem tem escravos tem poder. E às vezes o poder é maior que o do faraó. E o faraó tem um poder político. Mas as pessoas que são donas de escravos têm um poder econômico. E foi assim no Brasil, foi assim em todos os países do mundo. Aliás, nós temos uma famosa constituição no Brasil chamada Constituição da Mandioca. O nome dela é esse. Por quê? Todo mundo fala assim, só pode votar e ser votado quem tem não sei quantos alqueires de mandioca. Você fala aqui. O que é isso? Porque quem tem mandioca tem escravo. Isso era para dar comida. Então você tinha que ter tantos alqueires de mandioca para você poder votar. Isso significa que você tinha que ter tantos escravos para poder votar. Mas você não vai botar na Constituição que tem que ter escravo, né? Se você tiver 100 escravos, você pode votar. Se você tiver 1000 escravos, você pode ser votado. Então você foi mandioca. Esse é o poder. É assim que se exerce o poder, infelizmente. E não foi diferente na época. Não sei. Nem eles sabem, porque não está escrito quanto tempo. Alguns mais rápido, outros mais devagar. Esse processo todo durou quase um ano e tanto, mais ou menos. Assim. Até que um dia, isso são chamados sinais, tanto que o hebreu, quando vai celebrar a Páscoa, ele tem um copo, uma taça de vinho, que significa a felicidade. Vinho tem vários significados. E para cada sinal, ele põe o dedo e retira a felicidade. Porque Deus não é injusto como a gente acha quando lê o Velho Testamento. Deus ama os egípcios como amava o povo hebreu. E os hebreus sabem disso e celebram dessa maneira. Porque você jamais estará com o seu copo cheio de felicidade, ainda que o seu inimigo esteja sofrendo. Esse é o símbolo. Esse é o símbolo. Então, para cada sinal, o hebreu tira, põe o dedo no vinho e enxuga no guardanapo para dizer que a felicidade dele está menor, mesmo que o inimigo dele esteja sofrendo. Porque ninguém estará feliz enquanto todos estiverem felizes, mesmo que ele seja o seu inimigo. E aí vem o último sinal, e pararia, aí depois Moisés vai lá para o deserto e vai guiar o povo. Moisés era o pior cara do mundo para guiar a galera, né?
Porque eu fiz esse percurso, dá uns 7 dias caminhando ali. O cara demorou 40 anos. E o GPS dele era uma porcaria. Era Deus. O GPS dele era Deus. Está lá em Êxodo. Deus era uma chama de fogo que guiaria o povo à terra prometida. Vai ser ruim. 40 anos, senhores. O cara não conhece nem a terra que ele conheceu, que ele construiu. Que Deus é esse? Isso é símbolo, senhores. Símbolo. Porque, no final das contas, Egito, em hebraico, é Mitzray. É estreito. E o objetivo de levar você para Canaã, a terra prometida, Deus te levará, é tirar você do Mitzray, do estreito da matéria e te levar para a terra prometida. Esse é um processo que durará 40 anos. Uma encarnação, 10 encarnações, 40 encarnações. Se você lê o livro de Êxodo achando que isso é um mapa que você coloca no Google Maps, e é por isso que Jesus se apropria desse conceito filosófico e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu levarei vocês para Canaã. Eu levarei vocês para ser espírito puro. E retirarei vocês da escravidão da matéria, da escravidão de Mitzray, do Egito. E todos vocês que estiverem me acompanhando largarão essa escravidão. E me seguirão, porque comigo o caminho é leve e o jugo suave. Esse é Jesus. Jesus se apropria dessa figura simbólica e ele é o próprio Êxodo. A gente pode entender Jesus como o próprio livro de Êxodo, em que vai levar o caminho da humanidade para a salvação. Esse é o símbolo, como que os hebreus comemoram, né? Todos os anos, eles têm vários significados, cada um desses, não vamos dar tempo da gente falar sobre ele. Vamos focar, então. Agora, por que o Espiritismo não tem um ritual? Ele não tem um ritual porque o objetivo nosso é compreender essas lições e pô-las em prática. Então vamos lá. A ressurreição começa, a Páscoa com Cristo começa nessa passagem. No primeiro dia da semana, segunda-feira. Como é que pode ser segunda-feira se é o primeiro dia domingo, né? Porque eles contam diferente. O calendário foi inventado, senhores. De manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Senhores, o que são homens com roupas que brilham como a luz do sol, naquela época que não tinha homo? Espíritos puros. Porque eles brilhavam. Vocês já viram algum homem brilhando, fora eu, assim, no sol, né? Porque eu sou uma das mentes mais brilhantes aqui do KSSF no sol. Bate e brilha, né? Então, fora isso, vocês já viram um homem brilhando, senhores? Então, vamos entender isso aqui. Então, o que é isso? 2 espíritos puros apareceram, superiores, puros, né? A gente não sabe, então estou dando a hierarquia deles, porque eu não sei, né? Colocaram ao lado delas. E elas ficaram amedrontadas, lógico, né? Vocês nunca viram um homem que brilha? Duvido que se tivesse um homem brilhando aqui no estacionamento, vocês estavam aqui assistindo a minha aula. Estava todo mundo pegando, tirando, postando no Instagram, né? Olha o cara que brilha. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Então esse é o primeiro símbolo da Páscoa. Por que procuramos entre os mortos os que vivem? Esse é o primeiro grande símbolo da Páscoa. Não é só a ressurreição. Não vou entrar na questão etimológica da palavra ressurreição,
porque isso Kardec faz muito mais brilhante do que eu no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Isso foi o que os Espíritos os Espíritos falaram para aquelas mulheres. E olha como Jesus é genial, né? Contou direto para as mulheres, né? Porque ele falou, vai lá e espalha a notícia. E eles foram. Isso é genialidade, senhores. E elas foram, a primeira coisa que ela foi contar para todo mundo, não foi isso? Elas foram. Isso é marketing, senhores. Acho que Jesus era só bom porque ele era espírito puro. Eles entendem da psique humana. Senhores, o primeiro grande símbolo da Páscoa é que Cristo está vivo. E ele vive por nós. Esse é o grande primeiro símbolo da Páscoa. É o convite a todos nós na certeza da imortalidade da alma. Não é só a alma de Cristo, porque tanto que existiam dois outros que não eram Jesus ali. Então não é só dele. Então a primeira grande certeza e o conforto que ele nos dá é a certeza da alma. A certeza de que ninguém morre, que nós temos uma vida finita, essa vida tem um propósito, uma razão, mas ela é finita nessa existência. Mas enquanto espíritos, as nossas vidas são infinitas. Essa é a primeira grande lição. A outra lição que nos é trazida aqui é a existência de Deus. A confiança, porque Jesus nos convida a confiar em Deus. Porque para podermos entender Deus, é isso que diz lá na Revista Espírita, quando explica quem é Jesus. Quando lembra que eu falei para vocês que ele é o Espírito Crístico? Mas tem um complemento. Eles não falam só isso, eles falam assim, os Espíritos Crísticos entendem a vontade de Deus e as executam. É por isso que lá no Evangelho de João, quando ele falando que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo é Jesus. João já sabia disso. João contou pra gente que Jesus estava lá no Verbo, no início, com Deus, executando a ordem dele, elaborando a terra. Depois ficou mais fácil, porque o Emmanuel escreveu A Caminho da Luz e explica como é que ele fez, né? Como que foi feito isso. Mas o João já sabia, isso não é invenção do Espiritismo. Porque Jesus é o Verbo. O Verbo faz o quê, senhores? Executa. Em mim, se você pegar Rios Bora e for até lá, vai ter. Você vai confiante, né? Que aquilo vai acontecer. É mais do que acreditar. Só que a confiar em Deus é o primeiro estágio do processo de estar com Deus. É por isso que o Verbo estava com Deus. E ele compreendia. A gente apenas está sendo convidado a ter percepção de Deus. Mas é a existência de Deus. De confiar que tudo isso vai acontecer e que eu estou súcio. Isso é que Jesus falou. Tudo isso vai acontecer, mas eu estou tranquilo. Porque eu estou com o meu Pai. E foi isso que ele falou. Isso é uma outra prova da comunicabilidade com os espíritos. Todo mundo fala assim, mas aonde que está a comunicabilidade com os espíritos na Bíblia? Pessoas que brilham, vocês conhecem? Não, então vocês não conhecem pessoa que brilha, alguém que brilha, que comunica e que fala. Existem outros momentos que isso está lá. Isso não é invenção do Espiritismo. O Espiritismo apenas nos mostra de uma maneira clara, precisa, fantástica o que é a comunicabilidade. Então, o principal símbolo da Páscoa com Cristo é a cruz vazia. Não é mais a cruz com Cristo sofrendo, é a cruz vazia. A certeza da vida eterna, a certeza que Jesus ele é chamado o Cordeiro de Deus. Por que João chama ele de Cordeiro de Deus? Sabe? Porque lá na Páscoa judaica, lá na Páscoa dos hebreus, quando os primogênitos iam ser mortos, o que foi instruído para eles? Pegar um hisopo, matar um cordeiro
cordeiro puro. Aí tem uma especificação de como que é o cordeiro, macho, sem defeito, pararê, papapá. Passa no umbral da porta, porque quando tu quer pegar os primogênitos, passar sobre a casa daquele que tiver o cordeiro, o sangue do cordeiro no umbral. Então, este é um símbolo de que o cordeiro deu a vida para salvar os primogênitos dos hebreus. E João olha para aquilo e fala, uau! Seu sangue para nos salvar. E aquele que estiver com ele, o anjo da morte, vai baixar. Páscoa. Vai passar sobre. E aquele que estiver com Jesus jamais morrerá. É que Deus vai salvar aqueles que estão. Mas vai salvar todos. Mas isso é uma metáfora onírica para entender qual o caminho mais fácil da salvação. Legal, meu? Bem legal. Então, Cristo é a demonstração viva dessa imortalidade. Porque Cristo é um cara de ação. Ele era o verbo, né? Ele era o verbo. Ele veio provar tudo isso que ele fez. Aproxima-se a hora. Era o que Cristo... João, leia o... Então, ele diz assim, aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, porque eu estou com meu Pai. Meu Pai está comigo. Essa é a confiança em Deus. Eu estou suci, eu estou tranquilo, porque eu estou com Deus. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Senhores, essa é a prova, a Páscoa é a prova, porque isso aqui na quinta-feira santa. Onde ele dá todo o resumo do cristianismo e dá tudo o que vai acontecer com a humanidade. E ele fala assim, fica tranquilo, confia em Deus, a sua vida está no comando. Existe um Deus, esse Deus está comandando todo o universo e nós estamos juntos. Vai ter aflição, vai ser dolorido, vai ter momentos em que a gente vai ter vontade de desistir. Mas confia em Deus. Porque eu venci o mundo. Tenham paz, porque vai vencer. Porque aquele que estiver na Páscoa comigo, que estiver caminhando comigo, não terá aflições. Quer dizer, terá aflições, mas vão sofrer menos. Vão sofrer menos. Então Jesus disse em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou, porque eu sou o verbo. Eu represento Deus. Ninguém nesse planeta vai ser, pelo menos até agora, tão representante de Deus quanto Jesus foi. Eu vim ao mundo como a luz. A luz! A alegoria lá que vai guiar para a terra, para Canaã, aquela chama lá no início, que falei que Jesus era o GPS, Deus era o GPS, pior, não era. Mas Jesus se apropria desse símbolo e fala, eu sou a luz do mundo. Eu vim trazer um caminho mais rápido para todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo. Pois não vim julgar o mundo, mas vim salvá-lo. Aliás, ele repete isso lá no... Porque eu falei, isso aqui é um resumo, né? O Evangelho de João no finalzinho é um resumo de tudo isso. Ele fala isso quando... João, esse cara aqui! Quando eles estavam vindo pela Samaria e ninguém deu pouso para eles. E aí João falou, cumprindo o Velho Testamento, falou assim, você quer que eu peça a Deus que fulmine
e bate todo mundo aqui dos samaritanos. E aí o que Jesus falou para ele? João, velho, você está aqui comigo, você é meu irmãozinho, eu amo tanto você, você é meu irmãozinho mais novo, quero o apóstolo que ele mais gostou, cuti-cuti, né? E ele, João, você não percebeu ainda que eu não vim aqui para julgar o mundo, eu vim para salvar? Eu não vim aqui para matar ninguém, o Filho do Homem não está aqui para acabar com ninguém, o Filho do Homem está aqui para salvar vidas. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. A vida eterna. Essa é a Páscoa, senhores. A Páscoa é toda uma consagração dos ensinamentos de Jesus e para nos aproximar de Jesus e de Deus. Essa é a celebração da Páscoa. Jesus havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e está voltando para Deus. Aliás, João é o cara que no último, lá quase no finalzinho, ele fala assim, estou contando para vocês tudo o que aconteceu. Não estou contando. Porque falta no mundo para eu contar tudo o que Jesus fez. Essa é só uma historinha para vocês saberem um pedacinho de Jesus. Fala ali, mano. Não fui eu que escrevi, não. Foi João. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com as toalhas que estavam em sua cintura. A Páscoa é uma lição de humildade. A Páscoa é um convite, porque Jesus, o Cristo, o título, né? Jesus, o Cristo, o Messias, o governador do orbe, lavou o pé dos seus discípulos. Tanto que Pedro fala assim, não, eu não vou permitir que você lave meu pé. Não, não. E aí ele fala, Pedro, aquele que eu não lavar o pé não vai estar comigo. Ele falou, então pode me lavar inteiro, pode lavar tudo, tá sucio e tal. Esse? E o palestrante chega aqui na casa e ele acha que ele tem que ser servido. Jesus pega uma toalha, lava o pé dos apóstolos e alguém acha que vai chegar aqui para ser servido. A Páscoa é uma lição de servir. O cristianismo é uma lição de servir uns aos outros. Não como cegos guiando os aleijados, não. Mas nas lições do mestre, porque não somos mais cegos. Jesus falou isso, aquele que tem olhos de ver, que veja. Não somos mais cegos. Temos as lições de Cristo para nos... Então somos ainda errantes, somos ainda espíritos que estão em constante evolução, tentando um ajudar ao outro? Sim. Hoje ainda falávamos Cada vez que eu subo aqui, né? Não pense que quem dá a palestra é o espírito puro que vem aqui falar para vocês. É uma pessoa que tem seus erros, seus defeitos, seus vícios, suas falhas de caráter, mas eu estou tentando melhorar. Essa é a única diferença, eventualmente. Eu estou tentando me corrigir. Diferente. Por quê? Porque eu tenho um guia. É por isso que Jesus ele é um modelo e guia. Nem sempre eu sigo. E toda vez que eu não sigo, ele me faz voltar. Mas ele é o guia. Por que Jesus é um modelo e guia? O modelo porque nós temos que nos moldar aos ensinamentos. Então ele é um modelo, molde. Nós somos um barro que nós temos que ser moldado naquela forma. E mais ainda, ele é o guia porque ele já esteve lá. Quer ver só? Pessoal, estou organizando uma expedição para Jerusalém para a semana que vem. Quem quiser uma excursão, quem quiser ir comigo, eu vou mostrar para vocês onde Jesus foi martirizado, aonde Jesus morreu, onde não sei o que lá. Beleza? Sim ou não? Beleza. Ayrton, quantas vezes você já foi lá para Jerusalém? Não, nenhuma. Vai ser minha primeira vez. Não, como assim? Você está se propondo a ser um guia e você não conhece lá. Não, mas eu sou muito estudioso. Eu vou lá, ver o mapa, vou pegar... Senhor, vocês confiariam num guia assim? Num guia que nunca foi? O guia tem que chegar lá, foi aqui, foi isso, foi aquilo, barari, sim ou não?
Vai mostrar confiança, sim ou não? Como é que tem um guia que não conhece o lugar? Então Jesus é modelo e guia porque nós temos que nos moldar a como ele agia e ele vai nos guiar para que isso aconteça porque ele já conhece, ele já esteve lá. Essa é a confiança. Agora ele vem nos trazer isso com humildade, lavando os nossos pés. Essa é a Páscoa. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Viu como eles já sabiam? Eles não tinham dúvida que Jesus ia morrer. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Agora ele dá a pedra fundamental, olha que coisa linda. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Isso aqui é tão genial, que algumas pessoas até interpretam essa lição de uma maneira muito equivocada. Algumas pessoas falam assim, o evangelho de Jesus, esses evangelhos que a gente conhece, primeiro que está errado já falar o evangelho de Jesus. O evangelho é Jesus. Evangelium, como em latim, significa boa nova. Quando César conquistava os lugares, vinha o sacerdote de César e dava o Evangelium, Caesaris Evangelium, ou Romanum Evangelium, é a boa nova de Roma. Então, quando os apóstolos citaram o Evangelho de Jesus, não, o Evangelho é Jesus, a boa nova é de Deus, Jesus é a boa nova, segundo Mateus, segundo Lucas, segundo o Espiritismo. A boa nova, Jesus, segundo esses caras. E aí ele fala assim, quando a gente chegar a espírito puro, o evangelho está... É verdade. É verdade. Porque esse evangelho é só para chegar a espírito puro. Então, a caminhada que Jesus nos dá, por quê? Porque quando chegarmos, vai ter um outro evangelho. E Jesus já diz aqui. Porque no evangelho que nós temos agora, inaugurado por Moisés, ele diz assim, ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos. Ou seja, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo, sim ou não? Ok. E aí Jesus fala assim, isso aqui vai te levar até espírito puro. Quando você chegar em espírito puro, a regra é outra. Ama o próximo como Jesus amou. Esse é o nível. Então o evangelho de Jesus não é um evangelho ultrapassado. É que ele nos serve para levar até espírito puro. E ele já dá. Agora, se você quer passar de espírito puro, ama o seu próximo como Jesus amou. Esse é o roteiro. Então o evangelho, a Páscoa com Jesus, é essa Páscoa. Esse convite de amor, esse convite de amar e ser amado. Não se perturbe o coração, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar um lugar para cada um de vocês. Mas aí eu ainda gosto muito de passar os outros para trás. Vai ter um lugar. Eu gosto muito de roubar os outros. Não tem problema. Você não estará desamparado. Você só não estará no mundo que vai ter todo mundo que não gosta mais de fazer isso. Isso é uma confiança de que Deus não vai abandonar ninguém. Ninguém vai ficar para trás. Isso foi uma promessa de Jesus. Então não importa o quanto ainda estejamos labutando no mal, nós não estamos abandonados. Essa é a Páscoa. É a imortalidade da alma, é a pluralidade das existências, é a pluralidade dos mundos habitados e que existe um lugar para cada um de nós. Mesmo que a gente ainda esteja no erro. E mesmo lá, não estaremos separados. Porque Jesus, quando recebeu os capelinos, ele disse o que para os capelinos? Quem não conhece a história, tem um livro chamado Exilado de Capela e tem o A Caminho da Luz que conta por Emmanuel a passagem do recebimento dos capelinos. Jesus falou o quê? Vocês estavam errando lá em Capela, a Capela evoluiu, agora vocês vão sofrer pra caramba aqui. Não. Jesus não falou isso. Jesus não falou isso. Jesus falou para todos os capelinos, meus irmãos,
Agradeço que vocês vieram para ajudar no processo evolutivo do planeta Terra. Recebo todos vocês, suas dores e seus sofrimentos. Por que que dói? Porque nós deixamos lá em capela as pessoas que amamos. Pessoas que nos amavam e queriam que nós evoluíssemos e nós insistimos em não evoluir. E agora temos que encarar a separação da expulsão do paraíso, simbólico de Adão e Eva. E essa separação simbólica é a dor que os capelinos estavam sentindo por estarem longe das pessoas que eles amavam. E Jesus falou assim: estou aqui para acolhê-los a todos e garanto a cada um de vocês que vou contribuir com o seu processo evolutivo. Jesus se compromete a ajudar cada um daqueles lá. Então não é uma punição, é uma adequação. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Eu vou terminar, calma. A Páscoa com Cristo é a lição de que Ele é o modelo e o guia. É a lição de que Ele estará sempre conosco. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro paracleto, outro consolador, para estar com vocês para sempre. Então, fiquem tranquilos, eu estou indo, mas eu não vou abandonar ninguém. E darei explicações no caminho. Mas o paracleto, o consolador, a expressão é paracleto, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então a Páscoa com Cristo é uma clareza de conhecimento, é uma clareza de que Ele mandará alguém para nos explicar claramente, não precisamos mais dos rituais, porque nós vamos compreender a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados. Com clareza, eu não preciso mais de ritual. A fé raciocinada, a lei de causa e efeito. E aí Cristo então é crucificado e aparece no terceiro dia. E aí aparece para Maria Madalena e as mulheres que estão ali, depois ele aparece umas 15 vezes para um monte de gente. E a Páscoa com Cristo, então, é uma lição de amor. É uma lição de amar e ser amado. Quando a gente perde o sábado de aleluia, quando Jesus é crucificado e os apóstolos perdem o Messias porque eles tinham certeza, é uma lição de dor. A Páscoa é um momento de refletir, porque muitas vezes só valorizamos aquilo que perdemos. É por isso que os antigos hebreus, antes até, celebravam a Páscoa colocando um cordeiro pequenininho em casa, no templo. E aí as crianças iam brincando em casa com aquele cordeirinho, papapá. E quando chegavam no domingo de Páscoa, o pai ia lá e matava o cordeiro e assava ele. E aquele cordeirinho que passou perto da família, aquele tempo que passava a ser alguém que a gente amava. E aí a gente perde. Porque a Páscoa é também uma reflexão de dor. De refletir aquilo que a gente perdeu. O sábado de aleluia é o momento simbólico da gente pensar na dor e refletir o que nós podemos fazer com ela. Isso é importante, porque os apóstolos sentiram uma dor tremenda ao perder o Messias. Mas ela também não é só isso, porque não termina a Páscoa no sábado de aleluia. Quando termina a Páscoa? Hoje, no domingo de Páscoa. Quando? Quando ele ressuscita. Porque quando nós nos deparamos com a dor e aquilo que nós perdemos, nós valorizamos mais quando encontramos. Então a Páscoa é essa experiência de amar,
de amar e ser amado, de retribuir esse amor para com Jesus, promessa de Cristo de que Ele estará sempre conosco. A Páscoa com Cristo é aquela promessa que Jesus Cristo fez, que Ele estará todos os dias conosco. E quando nós sentirmos falta dele, quando nós sentirmos aquela dor de tê-lo perdido, Jesus convida-nos a celebrar a Páscoa com ele. Faça uma celebração de Páscoa, porque Cristo disse: quando você sentir essa tristeza e essa saudade de mim, celebre a Páscoa, porque eu lá estarei com você. É um momento em que nós convidamos as pessoas que amamos e Jesus Cristo para estar na nossa casa. A celebração da Páscoa, pouco importa como você vai fazer. Se você vai dar ovos de Páscoa, se você vai dar... Você só não pode reduzir essa experiência de amor a coelhos. Porque a Páscoa de Jesus Cristo é a experiência de convidá-lo para a nossa casa. E ele ir. E ele estará hoje na casa como ele está aqui agora. Porque ele assim prometeu. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Isto é uma promessa de um espírito crístico. E espírito crístico não descumpre suas promessas. Então, todos os momentos, senhores, das suas vidas, que vocês estiverem tristes, que vocês estiverem chateados, que vocês estiverem perturbados pelo estreito da matéria, pelo Mitzray, celebrem uma Páscoa. Celebrem a Páscoa com as pessoas que você ama e convide Jesus, porque ele lá estará.